Pensando em Teologia vai trazer uma temática ligada à teologia histórica. O movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante afetou vários lugares do mundo, e também o Brasil. E é sobre isso que vamos conversar com o professor, pastor, educador Carlos Novaes. E tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de aprender muito nesse momento. Nesse Pensando em Teologia, temos a presença do pastor Carlos Novaes. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por você ter dado essa oportunidade a gente nesse momento de aprender um pouco mais. Muito obrigado, o prazer é todo meu, o privilégio é todo meu. Eu acho extremamente necessário essa troca de ideias, essa troca de visão, em que a gente pode tanto fazer um resgate do que vivemos, do que vimos, justamente para poder projetar outras tantas coisas. Esse negócio é igual carro, né? A gente só consegue dirigir para frente quando está olhando pelo retrovisor. Então vai ser muito bom esse momento em que tanto a gente vai fazer uma coisa quanto outra. Então, Carlos, a temática que a gente está pretendendo conversar, a gente precisa pensar um pouquinho mais para trás, como você disse, né? Houve um acontecimento na história muito marcante, indiscutivelmente marcante, que foi a Reforma Protestante. Aquilo que foi chamado de Reforma Protestante. Né? Homens como Lutero e homens que depois de Lutero também, como Calvino e outros tantos, influenciaram a história da humanidade indiscutivelmente. Há quem concorde ou não concorde, mas o fato é que aconteceu. E quando a gente pensa nessa reforma, o impacto que ela criou no mundo, a gente quer pensar nesse momento, e no Brasil, este movimento da reforma que priorizava estudar a Bíblia, o acesso às escrituras mais facilmente para os leigos, isso chegou também no Brasil? Como é que foi isso? Ok, então vamos lá. Qual foi o protestantismo que chegou no Brasil? Para a gente entender o que acontece com a gente hoje aqui e o que é isso que nós estamos vivendo, que a gente chama de protestantismo ou de igreja evangélica, como hoje normalmente está se usando mais, né? Se bem que o termo não é o mais ideal, porque não existe igreja evangélica, né? Existem igrejas evangélicas. A gente fala igreja católica porque tem um centro comum, uma matriz comum, mas igreja evangélica é só uma maneira de dizer. O que a gente está querendo dizer com igreja evangélica é o movimento protestante, o protestantismo que nós temos aqui. De onde nós viemos? Nós viemos daquele primeiro movimento da reforma do século XVI. Com Martinho Lutero na Alemanha, com Ulrico Zwinglio na Suíça, só que em Zurique, e João Calvino também na Suíça, só que em Genebra. Esse foi o primeiro movimento da reforma. O que é que se queria ali? Eu acho que a gente pode resumir em 3 princípios que caracterizam a reforma protestante e, de resto, os chamados reformadores. E a igreja que vem depois disso, as igrejas que vêm depois disso. O primeiro princípio é o princípio da autoridade das escrituras. O que é que Lutero estava querendo? Lutero estava querendo contestar o dogmatismo da igreja. Tá? O que era o dogmatismo? É aquela ideia de que os dogmas da igreja, ou o que a igreja ensina, são superiores ao que a escritura diz. Não é? Ou, no máximo, estão iguais. A tradição e a escritura estão no mesmo degrau. Então, tanto faz a escritura dizer, se a escritura não diz, mas o dogma diz, mas a igreja diz, vale tanto quanto. Esse dogmatismo, o Lutero combateu com o princípio da autoridade das escrituras. O segundo princípio que a reforma do século XVI defendeu foi o princípio da justificação pela fé. Né? Da justificação pela fé na graça. E o que é que Lutero estava querendo combater com isso? O sacramentalismo. O sacramentalismo
dizia que a graça de Deus só chega às pessoas através da instituição, através da igreja, ou através dos sacramentos da igreja. Aqueles que foram bons católicos, eles sabem que tem 7 sacramentos, né, que acompanham a pessoa desde que ela nasce até que ela morre. O primeiro sacramento é o sacramento do batismo, quando ela nasce. O último sacramento é o da extrema-unção, quando ela morre. E a vida toda da pessoa cercada por esses sacramentos. O que acontece, então? Lutero vai dizer assim, não, a graça de Deus não chega a gente só através da instituição da igreja ou pelos sacramentos. Ela chega a nós por Cristo. O que Cristo revelou, o que Cristo fez, a graça de Deus chegou a nós. Então, o princípio de você ser justificado pela fé na graça de Deus, naquilo que Cristo fez, é uma posição contra esse sacramentalismo. E o terceiro princípio é o princípio do sacerdócio universal dos crentes, que é um princípio contra o clericalismo, tá? Que é o clero sendo mediador entre as pessoas e Deus. E fora dessa mediação eu não consigo nada. E Lutero, então, dizia justamente o oposto, dizia, não tem mediador. Mediador é Cristo. Nós somos aqui, no máximo, sacerdotes uns dos outros, um sacerdócio recíproco e mútuo, em que eu oro por você, você ora por mim, eu rio com seu riso, você chora com minha dor, e assim nós vamos nos cuidando e nos ministrando uns aos outros. Bom, esses foram, Fernando, os 3 princípios básicos da reforma do século XVI. Com eles, os 2 outros reformadores, tanto Zwingli quanto Calvino, também concordaram, e depois vai haver aí algumas diferenças, mas a essência era essa. O segundo momento da reforma, que é o que já está nos interessando mais também, porque tem mais diretamente a ver conosco, foi a reforma na Inglaterra, que, diferentemente dessa primeira reforma que aconteceu ali na Alemanha e na Suíça, teve uma motivação pessoal do Henrique VIII, que queria se divorciar. O Papa não permitiu o divórcio, porque o Papa era primo da mulher dele, então, por questões familiares, não permitiu. E Henrique falou o seguinte, então tá bom, então agora a igreja é inglesa, a igreja é uma igreja da Inglaterra, e eu sou o cabeça da igreja, e eu mesmo me dou o divórcio. Já havia um interesse muito grande na nacionalização da igreja na Inglaterra, né, para não precisar ficar pagando impostos para Roma e aquele tipo de coisa. Então, juntou-se ali o desejo de Henrique VIII com os interesses de governo, e se nacionaliza a igreja, nasce a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que inicialmente é a mesmíssima igreja católica, sem nenhuma mudança. O que vai começar a mudar é que a influência da reforma calvinista, do movimento reformado, sobre os puritanos ingleses, aqueles que queriam purificar a igreja da Inglaterra dos ranços católicos. Então, isso forma o movimento puritano inglês. Então, esse é o segundo momento da reforma. O primeiro momento é aquele de Lutero, Zwingli e Calvino. O segundo momento é o movimento puritano dentro da igreja anglicana, que defende esses princípios que os reformadores defendiam e predica uma devoção pessoal, uma vida santa, um testemunho de ética muito bem firmado e etc. E tal. Bom, esse segundo movimento da reforma abre um terceiro momento, que é o momento das igrejas separatistas. O que são elas? São aquelas que creem igual aos reformados, creem como os puritanos, mas agora querem independência institucional da igreja anglicana. Elas preconizam um congregacionalismo autônomo próprio, sem vinculações clericais, e aí nascem essas denominações que a gente hoje chama de denominações históricas. Então, ali no mesmo tempo, aliás, já está no século XVII, quase um século depois, no primeiro momento, e aí é que você tem batistas, congregacionais, presbiterianos, um pouco mais tarde metodistas. Essas denominações que a gente chama de históricas nascem no século XVII, nesse terceiro momento da reforma.
E o que acontece com essas denominações? O que você tem é um movimento de muitos ingleses vindo para as colônias americanas e buscando aqui nas colônias americanas autonomia, tudo aquilo que na Inglaterra o John Locke ensinava, né? Consciência autônoma, democracia, separação entre igreja e Estado. Esse pessoal vinha com certo trauma da igreja ficar unida ao Estado e impondo uma religião obrigatória para todo mundo. Então, liberdade religiosa. Esse pessoal, então, essas denominações que saem da Inglaterra buscando aqui na América fazer esse tipo de governo secular, de liberdade religiosa, de separação entre igreja e Estado, de ordem democrática e tal, é o que faz com que essas denominações ganhem um perfil um pouco diferente daquele que tinham na Inglaterra, e são as que vão enviar os seus missionários para o Brasil. Então, os primeiros missionários que chegam aqui ao Brasil, os nossos primeiros pregadores protestantes, que começam a chegar aqui, depois de já terem chegado aqui os que vinham só por imigração, que a gente teve um primeiro protestantismo de imigração, que aí está mais os luteranos que foram lá para o sul e etc. Mas aí você tem um protestantismo de missão, que é quando esses missionários vêm. Então você tem um protestantismo que é um protestantismo denominacional, porque aí cada denominação envia seu próprio missionário, então a mensagem não é só uma mensagem de pregação do evangelho, ela é também uma mensagem institucional, que vai refletir os valores que aquela denominação desenvolveu. Então não é um protestantismo herdeiro direto da reforma da Europa, já é outra coisa. Lembrando o que eu falei, a reforma da Europa ela vai para um segundo momento, que é a igreja anglicana, vai para um terceiro momento, que é o denominacionalismo, e é esse protestantismo denominacionalista que prega o evangelho, mas que também tem uma mensagem institucional que reflete os valores de cada uma dessas denominações, com as suas eclesiologias distintas, né? A gente sabe bem que há distinção eclesiológica entre batistas, presbiterianos, até forma de batismo também, essa é uma guerra antiga entre batismo por imersão, batismo por aspersão e etc. Mas o que caracteriza, então, esse protestantismo que chega no Brasil é esse protestantismo denominacional, com uma mensagem conversionista de apelo pessoal por uma conversão, que não era o que acontecia na reforma europeia. Esse método de fazer um apelo pessoal a uma conversão pessoal, ele já é um desenvolvimento a partir de movimentos de avivamento que você tem, como John Wesley, George Whitefield, que vão desenvolver essa característica mais conversionista, de uma experiência pessoal de conversão, e com uma ética muito própria, que é uma ética de comportamento. Não é exatamente uma ética de princípios e virtudes, é uma ética de comportamento. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Um dos grandes problemas que o protestantismo teve quando chegou ao Brasil foi a questão da cultura. Os nossos missionários eram norte-americanos e tinham uma cultura anglo-saxônica. Chegam numa terra que tem uma cultura completamente diferente, com aspectos culturais completamente diferentes. Esse casamento foi bem problemático. E qual foi o caminho mais curto para resolver isso? Foi negar a cultura do país em que eles estavam chegando. E então a mensagem não era só uma mensagem de apelo para a conversão do evangelho, acabou sendo também uma mensagem de anulação de uma cultura em prol de outra, no caso, em prol da cultura que os missionários representavam. Daí vem uma série de coisas, inclusive a dificuldade que as igrejas tiveram de cantar cânticos com ritmo brasileiro, de usar instrumentos que eram característicos aqui, né? Por quê? Porque havia essa
diferença entre você pregar uma essência de mensagem, mas sabendo usar as formas culturais daquele povo que você está chegando. Então, para concluir aqui essa primeira exposição, qual é o protestantismo no Brasil? O protestantismo no Brasil é um protestantismo que defende, sim, o princípio da autoridade das Escrituras, da justificação pela fé, do sacerdócio universal contra qualquer tipo de mediador que não seja Cristo. Bom, tudo bem. Mas é também um protestantismo que é denominacionalista, isto é, a mensagem ela é também uma mensagem institucional de cada denominação, é um protestantismo de apelo conversionista pessoal. A gente tem essas séries de conferências que aconteciam, hoje em dia quase não acontece, mas que você fazia isso, né? A mensagem era, você está perdido, Cristo morreu por você e você precisa aceitar Cristo, quem quiser vem aqui à frente que eu quero orar por você. Foi isso aí que aconteceu por décadas como reflexo dessa mensagem conversionista pessoal. E é um protestantismo de uma ética mais comportamental em termos de cultura do que propriamente de princípios e virtudes e valores, o que talvez seja uma deficiência nossa, porque muitas igrejas acabaram disciplinando seus membros mais por questões culturais, propriamente, do que por questões de ética e de princípios. Fernando, esse é o protestantismo que chegou ao Brasil. Do ponto de vista histórico, novamente, a gente com certeza teve um impacto significativo quando esses protestantes aqui chegaram, haja vista que o país era um império e, a certa medida, até esse movimento foi favorecido e favoreceu-se e também foi favorecido do movimento republicano e de todas as conversas que antecederam até isso, né? E aí, quando a gente fala da questão dos protestantes estarem muito ligados, esses que vieram dissidentes, da questão da separação da igreja e Estado, me parece que também era um pouco a visão daqueles que estavam chegando aqui nesse primeiro momento no Brasil. Não sei, gostaria de ouvir de você se estava muito apurada essa ideia, ou se não era uma troca de monarquia para a república, enfim, mas parece que realmente tinha essa visão da separação muito clara ainda, não é verdade? Houve uma questão que é a seguinte, para os republicanos havia um certo interesse que esses protestantes viessem, porque eles vinham de um país republicano. Então, isso ajudaria muito na causa republicana. Tanto que, por exemplo, os maçons, cuja maioria era de republicanos, eles apoiaram integralmente isso. Você sabe que o primeiro culto batista no Brasil foi em Santa Bárbara, quando os imigrantes vieram do sul dos Estados Unidos, foi numa loja maçônica. Então, havia esse tipo de ideia. Olha, esses protestantes que estão chegando aqui são republicanos, vão ajudar na causa republicana. Por outro lado, a monarquia estava tendo um desgaste grande com a Igreja Católica, né? Por quê? Porque havia um catolicismo aqui no Brasil ultramontanista, que era um catolicismo mais conservador, que queria que o rei se submetesse à autoridade da Igreja de Roma. E Dom Pedro II era um intelectual, Dom Pedro II era um homem secular, era um homem das ciências, e tinha uma dificuldade enorme de se submeter à autoridade de uma igreja oficial. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa questão. Esses protestantes traziam essa nova visão de um mundo aberto, separação entre igreja e Estado, e etc., mas, ao mesmo tempo, eram republicanos. Havia uma certa esquizofrenia aí na relação da monarquia com os protestantes, que ficava dividido. Mas, de certa forma, a chegada dos protestantes foi recebida sempre muito bem. O Brasil não teve problemas em dar abrigo para isso, né? A Igreja Católica, sim, teve que reagiu. Esses missionários protestantes se tornaram, usaram muito o discurso da polêmica, justamente por isso, porque tinha que mostrar que o cristianismo católico não atendia à necessidade, não correspondia à pureza do evangelho, e que eles, sim, estavam representando esse evangelho mais essencial, mais puro. Então, houve muita polêmica aí nesse caso,
mas acabaram se instalando sem maiores dificuldades, né? E trouxeram essa... Agora, uma coisa que eu queria realçar é o seguinte: essas denominações históricas, que a gente hoje chama de denominações históricas por causa do surgimento do pentecostalismo depois, né? Essas denominações históricas, elas se instalaram, tiveram o seu período de crescimento, muito através de colégios, que a ideia era essa mesmo, vamos evangelizar, mas também vamos tentar mudar a mentalidade do catolicismo para o protestantismo, e através da educação vamos fazer isso, através da colportagem de Bíblias, né, em que, principalmente nas regiões do interior, se vendia Bíblia e se distribuía a Bíblia, e também, muito especialmente, através das igrejas, das organizações das igrejas. Então, o que era evangelizar para essas denominações históricas? Era implantar igrejas. Você só estava efetivamente evangelizando um lugar quando você tinha igrejas ali plantadas. Então, através desses 3 recursos, essas denominações históricas foram ampliando, e desde a sua chegada até mais ou menos a década de 50 e 60, já do século XX, não do nosso, mas agora é século XXI, mas do século XX, até a década de 50 e 60, houve um crescimento muito fluido, muito natural e intenso dessas denominações. A partir da década de 70 é que essas denominações históricas começam a chegar a uma espécie de platô e ali ficam mais estabilizadas. E aí surge um outro elemento dentro do protestantismo brasileiro, que é o pentecostalismo, né? Que aí já é uma outra história. Você tem uma primeira onda pentecostal, que é a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, que enfatizava o batismo do Espírito com o dom de línguas, comprovando que você tinha o Espírito. Num segundo momento, na década de 50, 40 e 50, vem Brasil para Cristo, Deus é amor, e ainda o quadrangular. Aí já era uma outra ênfase, que era a questão das curas. E também o uso do rádio. Esse pessoal desse segundo momento, a Brasil para Cristo, Deus é amor, o Manuel de Mello, etc., souberam usar o rádio muito bem. E faziam curas no rádio, faziam prodígios no rádio. E aquilo, né, foi um segundo momento pentecostal também, do pentecostalismo. E aí, a partir da década de 70, veio a terceira onda desse pentecostalismo, que aí já é esse pentecostalismo que tem o discurso, já não é mais o espírito com as línguas, nem as curas propriamente, mas o que a gente hoje está chamando de teologia da prosperidade, né? Que é a de você prosperar financeira e economicamente, como prova da benção de Deus, etc. E nessa área é que surgiram aí essas múltiplas divisões que a gente hoje chama de neopentecostais. Eu nem sei se esse seria o termo mais adequado, mas é onde está aí a universal, a mundial, a internacional e todas as igrejas que vieram. Então, aí o protestantismo muda de face. Aconteceram 2 coisas. Aquela camada da população que o denominacionalismo histórico não conseguiu alcançar, o pentecostalismo conseguiu. E a apropriação cultural que o protestantismo histórico não conseguiu fazer, os pentecostais fizeram sem nenhuma dificuldade. Então, esse movimento pentecostal chegou a classes, porque até então o denominacionalismo histórico era a classe média para cima. O movimento pentecostal é que faz o evangelho chegar nas classes mais populares mesmo. E aproveitando a cultura brasileira. Aí canta-se samba, toca-se pandeiro, toca-se violão à vontade, etc. A linguagem é outra, né? A linguagem mais popular e tal. E aí houve uma expansão inédita do protestantismo através do pentecostalismo,
E então agora nós temos esse quadro no protestantismo brasileiro. Então, Carlos, assim, olhando toda essa trajetória do momento que a gente começa a falar do protestantismo no Brasil, que ainda tinha aquela questão muito próxima daquilo que tinha vindo dos dissidentes, mas ainda falando do nome, protestantismo, a pergunta que eu gostaria que a gente trabalhasse agora, assim, um pouco mais de profundidade, se for possível, né? É até que ponto esse grupo chamado protestante continua sendo protestante. Se herdando o termo lá do início da reforma, que era um protesto àquilo que estava estabelecido, porque até na história da igreja protestante no Brasil, até você colocou bem que houve um progresso significativamente tranquilo e exponencial até a década de 50, ali mais ou menos, porque talvez, e aí é o que eu quero trazer ao debate, porque talvez certos temas não se protestavam, né? Por exemplo, as questões das relações sociais, e justamente o pessoal na década de 70, com esses novos movimentos, entendeu, fez a leitura correta e trouxe, e hoje já tem talvez uma deturpação daquele primeiro movimento iniciado ali na década de 70, mas me parece assim que o protestantismo teve uma certa paz em um dado momento porque não se incomodava ou não se adentrava a certas questões que diziam a sociedade além do mundo espiritual. Porque parece muito isso, que aqueles missionários, quando chegaram aqui, eles estavam muito preocupados em apresentar o Deus que lhe dá a eternidade, a vida espiritual. Então, você tem que ter uma vida dentro dos princípios para você herdar o céu. Mas as questões da vida na Terra, talvez, por alguma razão, foram colocadas de lado. E aí eu te pergunto, isso continua sendo, de fato, algo não observado pelos protestantes desse tempo? E acrescento, para você ficar bem à vontade para falar, e será que tem alguns que já fazem o oposto, né, o extremo contrário? Eles se aproveitam das situações, das dificuldades sociais, para pregar um evangelho que não é o evangelho da graça. Sim. Então vamos lá. A gente tem que acrescentar uma coisa a essa questão do protestantismo ter chegado com uma mensagem muito salvacionista que enfatizava só a alma, só o céu, sem se envolver nas causas sociais e sem ter propriamente uma relação mais direta com as questões sociais do país, que foi o fato dos nossos missionários serem estrangeiros e se sentirem eticamente impedidos de se envolver em problemas políticos sociais do Brasil. E é interessante que passou esse momento da implantação, ou esse momento missionário, e os nativos, os brasileiros, os protestantes que já eram brasileiros, mantiveram esse costume de não se envolver em questões políticas e sociais. A postura dos nossos missionários é até compreensível, né? Um estrangeiro começar a se envolver com questões políticas e sociais, a fazer críticas e etc., a denúncias. Eles mantinham eram até orientados pelas agências missionárias a não fazerem isso. Mas a geração dos nativos, a geração dos brasileiros, se manteve a mesma postura. Só começa a mudar na década de 50, quando o evangelho social do Walter Rauschenbusch, que é um teólogo alemão, começa a influenciar os primeiros protestantes de forma muito efetiva. Eu quero dar 2 exemplos. O ex-pastor presbiteriano e que foi educador, Rubem Alves, professor da Unicamp. O Rubem Alves, em 50, foi fazer o doutorado dele na Universidade de Princeton, e a tese dele se chamava Uma Teologia da Libertação. Isso na década de 50. E não usaram o título Uma Teologia da Libertação, porque na Europa a moda era a Teologia da Esperança. Então a tese dele passou a se chamar Uma Teologia da Esperança. Mas quem primeiro usou a expressão Uma Teologia da Libertação foi o Rubem Alves na década de 50.
Por que eu estou dizendo isso? Porque depois a expressão só vai ser usada em 68, na Conferência de Medellín, no livro do Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, mas aí já no final da década de 60. Um segundo detalhe, ainda na década de 50, surge um movimento entre evangélicos, muito especialmente batistas, e aí eu conheço bem porque o pastor emérito aqui da nossa igreja de Barantaquara, que pastoreou aqui por 42 anos, foi componente desse grupo que se chamava Diretriz Evangélica. Um grupo que veio para promover o envolvimento da igreja nas questões sociais. Então, antes de qualquer coisa que veio depois, eles estavam lá. Fizeram uma revista, depois fizeram uma conferência. A Conferência do Nordeste foi promovida muito por esse grupo de evangélicos que fazia parte desse movimento. E tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque a teologia da libertação só vai surgir dentro do âmbito católico porque havia uma resistência muito grande desses protestantes mais tradicionais com essa questão do movimento do discurso mais social. E aí, o que você tem é que surge o pentecostalismo protestante, que também não vai ter envolvimento social no sentido de defender ali os mais desfavorecidos, de defender justiça social e etc., como você bem está dizendo, cria um discurso que vai se aproveitar da condição do mais desfavorecido para fazê-lo com que se refugie em fórmulas mais mágicas do que éticas, né? A gente tem que lembrar, como o Antônio Gouveia de Mendonça lembra num dos trabalhos dele, que o protestantismo pentecostal ele é essencialmente mágico. Ele trocou o ético pelo mágico. E esse discurso atraiu muito desses desfavorecidos, mas não para conscientizá-los e levá-los a buscar justiça, a buscar oportunidades que os respeitassem como seres humanos, dignos, etc. Mas para tirar proveito das suas carências, em muitos aspectos. Hoje, acabou-se também virando mais uma questão de participação politiqueira. Quer dizer, o que a gente chama hoje de bancada evangélica, por exemplo, na política brasileira, não tem absolutamente nada desse discurso social, do que o evangelho realmente fala, da dignidade do ser humano, de dar ao ser humano condições em que ele tenha o mínimo para poder viver como alguém digno e etc. Esse discurso não existe mais. E o que existe, você tem políticos evangélicos, que se utilizam dos mesmos recursos que qualquer político sempre se utilizou para poder buscar os seus interesses mais pessoais do que coletivos. Então, nós não temos um protestantismo que seja eminentemente alguém que seja um continuador daquele movimento que começou na década de 50. Hoje não temos. Então, Carlos, assim, até caminhando para a gente terminar essa aula maravilhosa, tem uma frase muito dita pelos reformadores, né? Ou agora me fugiu se foram eles ou o movimento que veio depois, que a igreja reformada, ela sempre se reformando, né? Justamente com a ideia de que não se estagnar, não cair na armadilha da benesse e da inércia de não fazer nada, de se acomodar olhando só para o transcendente, a eternidade, e usando até aquele discurso que Deus tem o controle de tudo, então tudo vai se acomodar no seu tempo, e eu posso muito bem caminhar do jeito que está, cuidando da minha vida, e as coisas vão se ajeitar. Como se fosse aquela canção Deixa a vida me levar, né? E a gente, como cristão, independente do movimento da reforma, olhando Cristo, e me parece que é isso que sempre foi a essência de todos os missionários que aqui estiveram, cada um com as suas dificuldades e leitura do que teve, era atender aquilo que Cristo queria para a gente.
E aí eu gostaria que você comentasse, já concluindo o nosso papo, se ainda há o que fazer de protestantismo, ou seja, a ideia do protesto realmente como igreja institucional, ou como nós, igreja, a igreja de Cristo realmente, para de fato valer a mensagem de Cristo nesse tempo, que não abre mão das questões da vida eterna, ou seja, da mensagem de salvação da minha alma, mas que também não ignora a realidade do meu irmão. Me parece que quando a gente entende a Bíblia, e assim eu creio como pastor, é isso que é a minha visão, quando eu entendo o Evangelho com o olhar de Cristo, eu não consigo ignorar as questões sociais, e que é muito diferente, como você bem pontuou, do que hoje se pratica, questões políticas, discurso dos dois lados extremos, enfim. Eu queria que você desse uma palavra, porque aquele movimento protestante que entrou no Brasil, ele precisa novamente acontecer, ou não tem o que fazer, isso é cíclico e voltaremos a cair no mesmo erro de novo, e, enfim. Eu acho interessante que hoje você ouve pessoas, eu sou a favor da missão integral, eu sou contra a missão integral. A missão integral é integral, ela é integral. Cristo veio salvar o ser humano, né? Então não tem como falar em pregação do evangelho sem falar do todo. Então, eu acho que é o seguinte, se eu pudesse que, só para, em termos didáticos, reduzir aqui a 3 grandes desafios que o protestantismo tem hoje no Brasil, eu diria o seguinte: o primeiro grande desafio nosso está sendo resgatar o verdadeiro sentido do evangelho. Desse evangelho que moveu os reformadores a se levantarem contra o clericalismo, dogmatismo, sacramentalismo, e colocar em centro de novo, Cristo no centro de novo, e a mensagem da graça. Hoje eu olho para certos movimentos evangélicos, eu vejo uma invasão da Idade Média no protestantismo, e ênfases que não tem nada a ver com graça. O apóstolo Paulo escreveria Gálatas de novo aqui, olhando para o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro grande desafio, eu acho. Redescobrir esse evangelho, e que é o evangelho integral. O evangelho que tem a ver com dom da graça e a tarefa de servir os outros. O evangelho, ele se manifesta a gente como dom e como tarefa. Como dom, porque é da graça. Não é meritório, a gente não tem que se sentir devendo nada para Deus, nem tem como pagar. É dom. E é tarefa no sentido de que essa graça que eu recebi, eu transmito aos outros em forma de amor ao outro, de serviço ao outro, de fazer o bem ao outro. Então, para mim, esse é o resumo desse evangelho integral que a gente tem que redescobrir. A segunda coisa que eu acho que é o desafio dos protestantes hoje é formar igrejas que sejam maduras na fé. Rapaz, a grande dificuldade nossa hoje, eu acho, é esse infantilismo que existe aí, essa meninice que existe aí, essa criancice que existe aí, e que não tem nada a ver com uma fé madura, uma fé que se posiciona eticamente, uma fé que não depende dessas negociações com Deus, dessas barganhas com bênçãos e compra e venda de coisas, mas que seja uma fé madura, em que pessoas, quando passem por adversidades, por sofrimentos, por provações, não fiquem perguntando por que eu, por que comigo, Deus me abandonou, Deus não me ouve. Qualquer coisinha que acontece, começam a duvidar da bondade de Deus. Então, o que a gente sente as igrejas, você falou na polarização, né? Essa polarização política que a gente está hoje, é uma infantilidade, é uma falta de maturidade em qual lugar que o cristão ocupa nisso aí, né? Essa questão de você querer engavetar as pessoas em fórmulas, né? Esse é conservador, aquele é liberal, esse é de esquerda, aquele é de direita. Você vê como isso tudo é um ponto de vista, né? Para os fariseus, Jesus Cristo era de esquerda, para os zelotes ele era de direita. Para os gálatas, Paulo era liberal,
para os coríntios ele era conservador. Então, tudo depende do ponto de vista de onde você está olhando. A gente não consegue encaixar, né? Mas isso é falta do quê? Isso é falta de maturidade da fé, sabe? Então, eu acho que um segundo desafio dos protestantes hoje é buscar o amadurecimento dessa experiência com o Evangelho. O terceiro desafio, para encerrar, então, que eu acho que o protestantismo tem, é de ser um protestantismo brasileiro sem deixar de ser um protestantismo de Cristo. A gente tem uma cultura riquíssima, a gente tem um país que é um país diverso, de culturas as mais diversificadas. É um país que você tem vários idiomas, né? Vários portugueses. O português que você fala no Nordeste não é o português que você fala no Rio Grande do Sul, não é o português que você fala na Amazônia. Então, o protestantismo está precisando ser também um protestantismo brasileiro, de identificação com esse povo, de busca dessa participação mais ativa do brasileiro em si, sem perder, obviamente, a essência do Evangelho. Seria aquela velha conversa, né? Eu acho que o protestantismo hoje tem que saber lidar com as formas e se adaptar em termos de formas, sem perder a essência do seu conteúdo. E isso é uma grande questão que as denominações históricas tiveram uma dificuldade enorme de fazer, e os pentecostais fizeram, que foi essa adaptação de formas. Às vezes eu tenho a impressão que as denominações históricas, elas se movem muito pesadamente, né? Como os elefantes, e às vezes para mudar uma posição leva anos, para resolver uma questão de adaptação leva anos. Quando não, a gente precisa ser mais leve, ser mais flexível. Então, eu acho que essa questão de adaptar formas é muito necessária. Talvez por isso nós estejamos ficando para trás. Fico perguntando, o mundo está realmente hoje interessado em ouvir o que protestante tal pensa a respeito de alguma coisa? A gente está sendo esquecido porque estamos muito presos às formas. Quando a gente tem que desarmar essas formas, adaptar o que for preciso adaptar, reestruturar o que precisa reestruturar, as eclesiologias precisam estar a serviço da missão da igreja. Entende o que eu estou falando? A gente fica muito preocupado com aquelas fórmulas eclesiológicas muito rígidas, quando, na verdade, as nossas eclesiologias elas têm que preservar o que aconteceu. Você não tem uma igreja no Novo Testamento. Não tem uma igreja ali uniforme, você não tem. No Novo Testamento você tem uma igreja que tinha mulher que não podia falar, como era Corinto, e tinha igreja onde a mulher era diaconisa, como Febe em Roma. Algumas tinham diáconos, outras não. Paulo, por exemplo, só fala em diáconos em Filipenses e Timóteo. Nas outras cartas ele não cita diáconos. Algumas igrejas chamavam seus líderes de presbíteros, outras chamavam de bispos, outras de ancião. As igrejas iam se organizando com as formas dentro da realidade que elas estavam. Então, quando o pessoal fala aí, vamos voltar à igreja do Novo Testamento, eu pergunto, qual delas? Vamos voltar a qual delas? Então, não é questão de voltar a uma forma de igreja, mas a essência do que era a igreja. Até porque, Fernando, eu sempre costumo dizer isso também, Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja institucional. Ele não fundou a igreja católica, ele não fundou a igreja americana, ele não fundou... Jesus Cristo fundou um conceito de igreja. As igrejas institucionais que se aproximam desse conceito são igrejas de Cristo. Não é? Então, eu acho que o grande desafio do protestantismo hoje é saber abrir mão de muitas formas que o enrijecem. E aí, lembrando o que você tão bem falou, igreja reformada sempre se reformando, que é uma coisa que os reformadores logo perceberam. Se a gente não se reformar, a gente acaba lá como está, fossilizado contra tudo aquilo que a gente se levantou. Agora, prometendo terminar, quando Lutero falava de livre exame das Escrituras, Felipe Melanchthon falava para ele assim, Lutero,
livre exame das Escrituras, isso não tem o perigo de surgir um monte de heresia, um monte de bobajada, etc. Lutero falava, tem esse risco. Mas é muito menos perigoso do que você ter uma interpretação oficial e todo mundo ser obrigado a aceitar essa interpretação oficial. Então, a igreja protestante ela tem que entender que as suas adaptações são necessárias para torná-la mais leve, e é esse o grande desafio também, o terceiro grande desafio que o protestantismo tem no Brasil hoje. Carlos, fantástico. Ficaria aqui horas conversando com você. Um aprendizado muito grande. E eu espero em Deus que o Espírito Santo nos ajude, não só nós como pastores, mas todos os cristãos a entenderem que se temos que ser cativos, aprisionados a alguma coisa, que sejamos aprisionados a alguém, ao Espírito Santo. E que a gente faça com que o Evangelho seja apresentado de uma forma mais leve, como você falou, entendendo que a gente não consegue colocar Deus numa caixinha, e, na verdade, é Ele que guia. E se é Ele que guia, é um convite, é leve. As pessoas serão alcançadas por essa graça sem nenhum tipo de ação humana para ajudar o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é que nos ajuda, Ele que nos guia através da sua misericórdia. Então, muito obrigado pela tua aula. Eu estou realmente muito feliz e agradecido e tenho certeza que quem tiver acesso a esse material será muito abençoado. Eu agradeço o privilégio de estar, para mim foi muito gostoso também participar dessa conversa com você. Me coloco à sua disposição quando quiser, quando precisar, quando quiser bater um papo sobre algum outro tema. É uma honra poder participar desse seu canal e poder estar junto aí quando você precisar, tá bom? Obrigado, Carlos. Paz. Bom final de tarde para você. Deus abençoe você.